Boa tarde! Hoje estamos aqui de novo para uma live. A live de hoje é de um tema que muitas pessoas estão passando por isso, estão vivendo isso. E principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né, de quarentena. A Lara já chegou aqui, deixa eu chamar ela aqui. Peraí. Deixa eu só fixar o tema da live de hoje. Pronto. Lara, já te chamei aí. Você já deve estar entrando a qualquer momento. E aí eu convidei uma pessoa especial, né? A Lara, que ela é psicóloga, ela é especialista em ansiedade, para a gente poder falar sobre esse tema aqui. Deixa eu ver como é que tá a minha internet. A internet está boa. Ok. Você está me ouvindo, Lara? Eu estou ouvindo, mas parece que eu estou travada. Você está me vendo? Eu não te vejo, mas eu estou te ouvindo. Você já viu aí como é que está a sua internet? Sim, tá bem também. Eu saio, eu entro de novo? Eu acabei de dar uma olhada aqui. Não sei, pode ser. Já aconteceu outras vezes isso, a pessoa saiu, entrou de novo e normalizou. E outras vezes já teve live que eu fiz que foi, na verdade, podcast. Porque a pessoa não conseguia entrar a imagem, ficou só no áudio. Mas no final das contas, como o importante maior era o conteúdo, né? A gente acabou fazendo assim. Mas vê se você consegue aí. Eu vou derrubar você aqui. Tá. E aí você tenta entrar de novo para ver se melhora. Peraí. Tá joia. Bom, vamos ver. Retirei aqui. Galera, bom dia. Vocês que estão chegando aqui. Kátia, Elis, Carola, Raquel. A gente está começando essa live falando hoje sobre ansiedade. E eu peço que vocês controlem a ansiedade para aguentar só um cadinho. Porque a gente já vai ficar aqui prontinho. Olha, agora foi. Agora eu te vejo. Ainda tá travado, mas pelo menos agora eu vejo você. A imagem tá tipo fotografia, mas pelo menos agora dá para ver seu rosto. Ok. Antes estava tudo preto. Para mim aqui já tá certo, mas vamos lá. Que bom. Galera, se vocês estiverem aí com alguma dificuldade no áudio, no vídeo, comenta aqui pra gente saber, tá? É muito importante pra gente ter o feedback de vocês e saber se tá tudo bem, né? Porque a gente tá aqui, a gente para o nosso dia, os nossos atendimentos, as nossas coisas para vir aqui compartilhar com vocês esses conteúdos para ajudar vocês. Então, o principal é ajudar vocês. Então, se tiver algum problema, conta aqui pra gente. Comenta aqui pra gente saber. Combinado? O tema de hoje é sobre ansiedade. E eu quero saber se tem alguém ansioso aí. Quem é ansioso de carteirinha? Pode falar eu. Comenta que eu, levanta a mãozinha, solta coraçãozinho, faz alguma coisa, mas sinaliza aí para mim saber. Você é um ansioso de carteirinha, aquela pessoa que está o tempo inteiro pensando no que vai acontecer, no que pode acontecer, ou às vezes nem está pensando em alguma coisa, mas está aí aflita, né? Então conta para mim se você é essa pessoa ansiosa. E a gente está vivendo um momento, né, Raquel, que está todo mundo muito mais ansioso por conta dessa quarentena. Mas antes da gente começar a falar sobre isso, eu quero que você se apresente, deixa eu me apresentar também. Para quem não me conhece, eu me chamo Valéria Duque Estrada, sou nutricionista, coach, especialista em dieta emocional, digamos assim, né? Tratar o comportamento do emagrecimento. E a ansiedade é um dos tópicos mais recorrentes nesse processo de emagrecimento. A Lara, ela vai contar sobre a história dela para vocês, né? E ela também é especialista em ansiedade. Então, vocês estão aqui bem recheados hoje para a gente falar sobre esse assunto. Conta um pouquinho sobre você, Lara, sobre a sua formação, quem você é, o que você faz, para a galera te conhecer também e a gente poder falar sobre o nosso tema de hoje.
Certo, obrigada, Valéria, primeiro pelo convite, né? E é um tema, assim, que é muito importante, porque a gente cuida da nossa saúde física, né, e a mental, a gente deixa, assim, de lado, né, não presta atenção. Mas, então, eu sou a Lara Cristina Mendes Brito, nome comprido, né? Mas eu sou psicóloga, eu atendo... Você tem quatro nomes. Eu tenho 5. 4 nomes. 5? Então, tá eu quase nem aí falo no todos, páreo. porque é uma loucura. Então, eu atendo em uma abordagem da psicologia, que a psicologia tem vários tipos, né? Várias abordagens de entender como a gente funciona. A que eu atendo chama teoria cognitivo-comportamental, e ela acredita, como eu, que a gente tem sentimentos e comportamentos que vêm do nosso pensamento. Então, é uma abordagem que eu me identifiquei muito, né? Porque todos nós temos pensamentos que acabam nos paralisando, nos deixando com limites que ficam só dentro de nós mesmos. Então, se a gente aprender com técnicas, com ajuda, né, até profissional, porque sozinho é difícil, mas a gente consegue trabalhar esses pensamentos, trabalhar os sentimentos para melhorar os comportamentos, né? É bem legal a gente entender isso, que às vezes a ansiedade está ali, mas a gente tem que cuidar dos pensamentos para ela diminuir, não é como o tema de hoje, né, que é um dos sintomas da ansiedade, a gente procurar alguma coisa para comer. Então, não é propriamente nós, né, que queremos fazer isso, mas o pensamento, que são pensamentos automáticos, que a gente chama na TCC, na Teoria Cognitivo Comportamental, que vem e a gente precisa questioná-los. Perfeito. Deixa eu só responder a galera aqui, Lara. O pessoal está comentando que você não está aparecendo, que seu vídeo está pausado. Sim, pessoal, agradeço aí o comentário de vocês, a Malu, a Ica. O vídeo da Lara, ele está pausado, sim. A gente está com algum problema aqui de conexão, de internet, mas confirma para mim se o som está legal, se vocês estão ouvindo o que a Lara está falando. Porque esse que é o mais importante, né? Às vezes a gente tem alguns problemas aqui de trava, de vídeo, mas se vocês estão conseguindo ouvir, a gente vai conseguir passar a mensagem para vocês. Agora, se vocês não estiverem conseguindo ouvir, a gente vai ter que revisar aqui, tentar sair de novo, entrar de novo, até vocês conseguirem ouvir perfeitamente. Então, confirmem aqui para mim, por favor. Tá ouvindo bem? Ok, então o som tá ok. Lara, eu também... Beleza, valeu, galera, obrigada. Eu também, embora eu não seja psicóloga, né, a minha formação, além da nutrição, que é a parte técnica, né, do emagrecimento, eu também tenho formações na área de coaching, na área de programação neurolinguística, na área de análise comportamental, e toda abordagem que eu estudei e que eu trabalho também é voltado para essa mesma linha de raciocínio que você usa, né? Então a gente está bem alinhada aí nas nossas... na forma que a gente trabalha. Isso é bem bacana, que a gente vai estar falando na mesma vibe aqui para a galera. Então, explicando isso que a Lara falou, galera, assim, como que eu costumo explicar aqui para o meu pessoal? Imagina que uma coisa é sequência da outra, tá? A origem de tudo é o pensamento. O pensamento, ele vai determinar como que você se sente. Porque pensa assim, pensa no momento que você passou por uma dificuldade, que aquilo foi ruim para você. Você consegue se sentir alegre com esse pensamento? Dificilmente. Normalmente, a gente, quando pensa numa coisa ruim, numa coisa negativa, a gente se sente mal. Por outro lado, quando a gente lembra de alguma coisa muito legal que aconteceu na nossa vida, aquele pensamento remeteu, né, aquele pensamento, aquela lembrança, a gente se sente bem, a gente se sente feliz. Então, o sentimento, ele vem
por consequência do pensamento, né? O primário é o pensamento. E a forma que a gente está se sentindo, ela vai fazer com que a gente tome decisões, ela vai fazer com que a gente faça escolhas. Então, quando a gente está irritado, normalmente a gente faz escolhas não muito assertivas. Quando a gente está feliz, a gente costuma fazer escolhas mais assertivas, né? Mas a forma com que você está se sentindo, ela vai contribuir diretamente para as decisões que você vai tomar. Então, se você, por exemplo, tem dificuldade de ter foco no seu processo de emagrecimento, essa dificuldade de ter foco, ela está vinculada à forma que você está se sentindo em relação a esse processo de emagrecimento. Se você está se sentindo mal, se você está se sentindo angustiada, se está sendo sofrido para você passar por dieta ou por qualquer outra coisa que você tenha que abrir mão, se você está sofrendo com o processo, é muito mais fácil de você, quando vê alguma coisa que você gosta de comer, não conseguir dizer não. Por quê? Porque o seu sentimento vai te levar àquilo. Agora, se você está focada, se você está com a tua mente ali, trabalhando a tua mente, né, para positivamente, que você vai conseguir, que dessa vez vai, que você merece, que você é linda, se você começa a trabalhar a sua mente com coisas positivas, por mais que você deseje comer alguma coisa ou outra, você olha para aquilo e você fala, não, eu escolho não comer isso aqui. Eu decido não comer isso aqui. Por que você tem essa força para poder falar? Porque a sua decisão, ela está pautada, ela está baseada no sentimento, né? Em como você estava se sentindo. E esse sentimento está baseado em como você pensou. Então, essa explicação toda aqui é só para trazer de uma forma mais lúdica esse comentário que a Lara fez, que faz total sentido, né? Que é muito importante a gente alinhar o como a gente pensa com o que a gente sente para aquilo que a gente deseja. Porque as nossas escolhas, elas vão ter um resultado. Se eu escolher coisas positivas, eu vou ter um resultado. Se eu escolher coisas negativas, eu vou ter outro resultado. Né? Então, a gente faz um caminhar para trás, digamos assim. Qual resultado que eu quero ter? Se eu quero ter esse resultado, que é a consequência, qual é a ação que eu preciso fazer? Né? Ou seja, quais são as escolhas que eu tenho que fazer? Ok. Para eu fazer essas escolhas, quais são as emoções que eu preciso sentir? Eu preciso estar me sentindo forte, eu preciso estar me sentindo confiante, eu preciso estar me sentindo linda, eu preciso estar me sentindo organizada. Como que eu preciso estar me sentindo? Né? Eu preciso estar me sentindo capaz, eu preciso estar bem com a minha autoestima. Então, quando eu alinho o meu sentimento com aquilo que eu quero fazer, para aquilo que eu quero obter, aí fica mais fácil. E aí, como é que eu vou alinhar esse sentimento? Trabalhando a mente, né? Oi, Moniquinha, seja bem-vinda aí. Faz sentido tudo isso que eu falei aí para vocês, galera? E você, Lara, conta para mim, é assim que você costuma também trabalhar ou você faz alguma coisa diferente nessa linha aí? Não, é exatamente isso. É melhorar o pensamento que nos atrapalham, que nos fazem tomar atitudes que a gente não tomaria se a gente não tivesse com o pensamento funcional que a gente fala, né? Se a gente, como você falou, o funcional é quando a gente está sem preocupações, sem pensamentos sobre nós mesmos, né? Como a gente se vê, como a gente, por exemplo, eu não vou conseguir, aqueles pensamentos que a gente cresce com as interações com a nossa família, na escola, nos trabalhos, né, que a gente passa. Então a gente vai tendo esses pensamentos que ficam guardadinhos. Você também disse, se a gente tem uma experiência ruim, a gente vai fazer com que essa experiência venha, né? Mas a gente chama esses pensamentos de pensamentos automáticos. Esses pensamentos que vêm, que fica guardadinho. Então a gente nem percebe. Eu sempre gosto de dar o exemplo quando a gente está lendo um livro, né?
A gente está lendo um livro, está ali na história e de repente vem aqueles pensamentos na nossa mente. A gente não está querendo pensar aquilo, né? Principalmente quando a gente está com uma situação difícil, como a gente está passando agora, né? A gente fica mais apreensivo. Em 2017, a gente nem imaginava que a gente ia passar por uma situação dessa, não é verdade? Verdade. A gente nem sonhava, mundialmente a gente não sonhava. Mas o Brasil foi considerado o primeiro país com mais pessoas ansiosas do mundo. Então, naquele tempo já tinham pessoas ansiosas, né? É bem importante a gente saber que tem a ansiedade normal, né? Todos nós temos a ansiedade. São graus de ansiedade, né? São graus de ansiedade, porque ela nos ajuda a tomarmos atitudes boas também, né? Frente a um perigo, frente a uma ameaça. Então, se a gente não tivesse um pouquinho de ansiedade, a gente ia ver uma cobra na nossa frente, a gente ia ficar, né? Oi! Né? E quando a gente vê a cobra agora, a gente sai correndo. Ainda bem. E tem a diferença também de medo e ansiedade, né? Eu falei da cobra agora porque é um exemplo. Mas um boleto para pagar pode ser, o nosso pensamento pode considerar que é uma ameaça, né? Ele não sabe distinguir um boleto para pagar e uma cobra, por exemplo. Se a gente tem um pensamento que não vai conseguir, né, que fica preocupado, pensamentos negativos, aqueles que nos atrapalham, o nosso cérebro já pensa, opa, a gente está em um perigo, em uma ameaça, vamos fazer alguma coisa. Então ele já manda sinais, né, que são os sintomas da ansiedade, para a gente tomar uma atitude. E na verdade não é um perigo ou uma ameaça, um boleto para pagar, uma conversa com um chefe, né? E até nessa situação que a gente está vivendo, né, é um perigo e uma ameaça sim, mas eu estou tomando os cuidados, né? Estou fazendo o que eu tenho que fazer, a minha parte, né? Então, esses pensamentos que nos atrapalham costumam vir mesmo, automáticos, e a gente precisa aprender a ver qual é a evidência da verdade, qual é a evidência contrária, né, para questionarmos esses pensamentos e não aceitar tudo que ele nos diz que tem que fazer ou a atitude que a gente tem que tomar. Verdade. Esses pensamentos automáticos que você está falando, eu aqui até costumo chamar, eles são realmente automáticos, né? Mas eu aqui acabo chamando ele mais de inconsciente, né? Porque é aquela coisa que a gente faz sem pensar. E tem uma parte do nosso pensamento que é consciente e que acaba fortalecendo esse inconsciente. Então, esse exemplo que a Lara deu, por exemplo, tem um boleto para pagar. Né? E aí, porque eu tenho um boleto para pagar, o seu racional, ele faz ele tem um pensamento lógico ali. Eu tenho dinheiro para pagar esse boleto? Não, não tenho. Então, a razão colocou o papel dela ali, falando, não, eu não tenho dinheiro para pagar. E a emoção vem com que é esse inconsciente, isso tudo que está guardado aí, ele vem com toda aquela carga do tipo, e agora, meu Deus, como é que vai ser? Vou me matar, como é que vai ser? E aí a gente comendo, vou me matar, foi um exagero, apesar de que tem gente que acaba entrando nessa linha aí. Mas a gente acaba entrando num excesso de sofrimento precipitado, por mais que você saiba que aquele dinheiro não vai ter ali para pagar aquela conta naquele momento por alguma razão. Mas você sofre antecipadamente porque aquilo ainda não gerou um problema para você. Então, se você está na ansiedade, se você está no estresse, você não consegue enxergar soluções para resolver aquilo ali. Porque, de repente, quando você não está ansioso, quando você não está estressado, você consegue pensar assim, puxa, não tenho dinheiro, tá? Eu tenho boleto, ok. Eu não tenho dinheiro, ok. Racional confirmou aquilo ali. Quais são as alternativas que eu tenho? Será que eu consigo
fazer meu cadastro lá nesse bolsa, sei lá o quê, que o governo está dando? Será que eu consigo vender alguma coisa que eu tenho que eu não estou usando? Será que eu consigo fazer alguma coisa para poder gerar renda? O que eu sou bom? O que eu sei fazer bem? Nossa, eu faço muito bem uma torta de legumes. Eu vou fazer torta de legumes e vou oferecer e vou vender. Então, quando você não está no extremo da ansiedade, você consegue raciocinar melhor e encontrar alternativas, e encontrar soluções até para poder resolver aquele problema. Pode ser até que aquele problema não tenha solução nenhuma. Só que uma coisa é, o problema vai acontecer, sei lá, daqui a 3 meses. E lá você pode vir de fato ter um problema. Só que você já está sofrendo desde agora. Então, a carga de sofrência ela é muito grande, porque você vai sofrer até lá. Né? Então, a ansiedade é essa antecipação de sofrimento. Antecipação de alguma coisa que você nem sabe se de verdade vai acontecer. Você só imagina, você só acredita. E aí você dispara o medo daquilo acontecer. E se acontecer, o que pode dar de ruim? Né? Só que você não esperou acontecer aquilo lá para de verdade rolar o estresse, porque aquilo ali é um problema, né? Então, eu acho que a grande sacada do estresse, tá? Da ansiedade, é que fica até como uma dica aqui também, né? Você se perguntar, vocês que estão assistindo aí a gente, você se fazer uma pergunta, né? Isso que está acontecendo. Primeiro você tem que saber, não sei se eu estou na linha certa que você costuma fazer aí, Lara, depois você complementa aqui para mim. Eu acho que o mais importante é a pessoa identificar se ela sabe por que ela está ansiosa, porque eu não sei, cara, tem gente que é ansiosa e não sabe nem por quê. Você já percebeu isso aí? Chega gente para você assim? Sim, sim. Porque ainda não a pessoa altamente ansiosa não sabe nem por que ela está ansiosa. Sim. Uhum. Porque ainda não conseguiu identificar os pensamentos, né? Para ela acreditar tanto nos pensamentos que ela tem que não vê que é um problema. Então ela chega e fala assim, eu sou ansioso, mas eu não tenho motivo. Aí a gente começa a conversar, e a gente chega, depois a pessoa até concorda, eu tinha um motivo, né, para ser ansioso, mas normalmente chega mesmo falando que não tem um motivo para ficar ansioso. Então, esse ponto 1, você saber o que está te gerando ansiedade. Você conseguir identificar. E muitas vezes você não vai conseguir identificar isso sozinha. Às vezes você precisa da ajuda de um profissional que vai estar te fazendo perguntas estratégicas, que vai estar te olhando com um olhar clínico para poder te ajudar a você entender o que é esse pensamento que está disparando essa ansiedade aí, né? Onde que você está pisando na bola aí com esse pensamento. E aí o segundo ponto, depois que você identifica, né, que você está na ansiedade, o que eu costumo fazer é uma reflexão, tipo perguntinha para mim mesma, né? Eu ficar nervosa, estressada, ansiosa com isso aqui, vai resolver meu problema? Não, não vai. Vamos voltar lá ao problema do boleto, tá? Não tenho dinheiro para pagar esse boleto. Beleza, eu ficar estressada, o dinheiro vai aparecer porque eu fiquei estressada? Não vai. Não vai aparecer. Aparece para você, Lara, quando você fica estressada? Nem quando você fica estressada, os problemas se resolvem? Não a gente cria mais problema, né? Exatamente. E cada dia fica maior, né? Se a gente pensar, eu não tenho, usando o exemplo que ficou, né? Se a gente pensa no dia 10, que normalmente as pessoas recebem, se a gente começa a pensar no dia 25, antecedendo o dia 10, imagina até chegar no dia 10, né? Pra gente ter o dinheiro, como que não aumenta a ansiedade? Como não vai nos deixar mais preocupadas, como a gente não vai dar tanta importância a isso, né? É verdade. E aí essa é uma pergunta importante de vocês se fazerem aí, galera.
Fala para mim aqui, responde aqui para mim se isso faz sentido para você. Que quando você se preocupa antecipadamente, você não está contribuindo para a solução do problema. Se isso fizer sentido para você, comenta aqui para mim, tá? Para a gente saber se isso está fazendo sentido. E depois que você entende, né, que isso não está fazendo sentido, aí existem N recursos, né, que você pode estar utilizando aí para poder acalmar a sua mente, né? Eu uso aqui com os meus alunos aqui de emagrecimento estratégias de respiração, estratégias de meditação, estratégias de escrita, né? Que a gente chama de escrita terapêutica, mas quando você fala, pede para a pessoa escrever afirmações positivas e tal, que vão estar alinhadas com a solução daquela ansiedade ali, né? Então, assim, a gente vai buscando estratégias de acordo com a necessidade de cada um, né? Quando a galera chega aí para você, Raquel, muito ansiosa, como que você costuma dar sequência nesse processo de cuidado dessa pessoa? Sim, com estratégias também, né? É importante saber que envolvem processos físicos também, né? No nosso sistema nervoso, só para ter uma ideia, eu gosto bastante de dar essa explicação, porque o que você falou da respiração, da meditação, da escrita, né? O que acontece por trás disso? O nosso sistema nervoso, ele é dividido em dois grandes sistemas, né? O sistema simpático e o parasimpático. Então, o simpático é aquele que identifica quando a gente está com aquele pensamento, né? Enfim, os que nós já falamos, os pensamentos negativos, as preocupações, né? As dúvidas. Então, ele identifica que a gente está com esses pensamentos, ele não sabe que é a diferença, ele não sabe identificar que é o leão, uma cobra na nossa frente, ou as situações, né, de boleto para pagar, uma conversa com o chefe, ou a pandemia, ele não sabe diferenciar, então ele se ativa. E aí ele fica mandando os sintomas da ansiedade, como o tremor, né, como o suor, como a palpitação do coração, como a vontade de comer, como insônia, enfim, também. Insônia, o intestino fica desregulado, então ele fica mandando os sintomas da ansiedade. E aí, o parasimpático, ele é ativo quando a gente não está preocupado, não está com esses pensamentos, né? Um não funciona quando o outro está funcionando. O sistema simpático não funciona quando o parasimpático está funcionando e vice-versa. E como que a gente faz para desativar o simpático e ativar o parasimpático? É exatamente essas estratégias que você falou, da respiração, né? Eu acho legal até dar uma dica depois, como fazer essa respiração. Sim. A gente trabalha com escritas, com identificação daquilo que está fazendo ficar ansioso, relaxamento, né? Tem técnicas também de imaginação, que é outra dica que a gente pode dar no final. Sim, então, eu aqui chamo de visualização, mas é a mesma visualização, coisa. Exatamente. E aí, às vezes as nomenclaturas mudam, né? Porque as linhas de estudo são diferentes, mas embora sejam linhas diferentes de estudo, a gente estuda a base da mesma coisa, que a mesma ciência é a mesma. O corpo humano é a mesma, a ciência é a mesma. Então, são linhas, né, de estudo diferentes, que às vezes surge um nome diferente, mas no fundo, a gente está tratando da mesma coisa. Galera, quem se identificou com esses sintomas que a Lara falou aqui? Quem passa por alguma dessas coisas aqui? Que tem aí, aumenta a fome, que desregula o intestino, que perde sono, que aumenta o suor nas mãos, né? Às vezes dá umas tremedeirinhas, né? Sabe o que eu já tive? Quando eu tive altamente ansiosa, não sei
Se alguém aqui já teve isso, a minha pálpebra ficava assim, ó, tremendo. Sim. Isso também é um dos sintomas, né? Tanto de estresse quanto de ansiedade. Foi numa fase que eu tava terrivelmente. Gente, eu sou ser humano, tá? Eu sou profissional, eu sou coach, a Lara lá também, mas nós somos gente de carne e osso. E a gente também passa por N situações que todo mundo passa, né? Então, a gente também sente muitas coisas que vocês sentem, é normal, né? A gente só precisa aprender a identificar, descobrir qual é a melhor maneira de lidar com a situação, né? Usar esses meios, né, de ajuda, né? Que eu dei alguns exemplos aqui, a Lara deu outros lá também, e a gente vai estar dando essas dicas aqui para vocês. Mas eu quero saber quem quer aprender, quem quer que a gente ensine como é que é a respiração para poder diminuir a sua ansiedade, como que você faz uma visualização, que eu chamo de visualização, a Lara chama de... Como você chama mesmo? Imaginação. Como que você ativa a sua imaginação para acalmar a tua mente. Outra coisa que eu gosto bastante é a prática da meditação. Meditação é uma prática que une a respiração com a visualização, né? Ela meio que junta um pouco das duas e te traz para o momento presente, né? E aí acalma bastante a mente, acalma, relaxa o corpo e relaxa a mente. Então, é tudo de bom. Gente, anotem aí. Coloquem as perguntas que vocês tiverem, o que vocês querem saber. Coloca aqui que a gente vai estar dando essas dicas para vocês. Ó, a Ica Sabrina falou que com toda certeza. A Raquel respondeu que perde o sono. A Ica respondeu que não está conseguindo dormir, embora esteja cansada e com sono. Isso é muito comum na ansiedade, né, Lara? A pessoa está cansada, está com o corpo moído, mas a mente é tão ansiosa que a bicha não para de trabalhar. Você deita para dormir, fecha o olho e a cabeça fica... Mais alguém aqui acontece isso? Eu confesso, quando eu estou ansiosa, eu fico assim. Sim. Cada um reage de uma maneira, né? A gente não é livre disso, né? Principalmente quando é alguma preocupação mesmo que é real, né? A gente sabe que pode acontecer e vai acontecer. Então, para o sono, a gente vai falar sobre emagrecer, mas para o sono é importante, uma dica que a gente dá é anotar tudo que está passando pela nossa mente, né? Antes de dormir, deixar um bloquinho. E se é alguma coisa que a gente sabe que não vai dar para resolver aquela hora, né? Na hora de dormir, a gente coloca do lado a data, por exemplo. Eu vou resolver isso amanhã ao meio-dia. E aí o cérebro vai deixando, né? Vai se acalmando, porque a gente exteriorizou aquilo, colocou no papel, então ele acaba deixando a gente. Mas é importante trabalhar isso e também, né, a gente não pode deixar de falar aqui que tem remédios para isso, né, também, quando a ansiedade é muito grave, muito intensa, a gente tem que procurar um médico também, né, para receitar, fazer uso de remédios que não é dependente, né? Tem muita gente que não gosta de tomar remédio porque fala que fica dependente, mas não é. Tem ansiedade que a gente cuida, sim, com o pensamento, com terapia, né? Com vários tipos de terapias, vários tipos de técnicas, mas tem ansiedades que precisam também de medicamento. A gente também tem como alternativas, né? Porque todo medicamento, ele parte de algum alimento, de alguma estrutura química que está nos alimentos, nas plantas, né? Então, assim, também tem chás que podem ajudar, né? E aí eu puxando aqui a sardinha para a nutrição, puxando a sardinha para o lado da nutrição, tem chás que podem ajudar, ó, chá de camomila, chá de erva doce, chá de erva cidreira, alface também, são alimentos que têm propriedades
que o maracujá, né, são alimentos que têm propriedades calmantes naturais. Então, sim. Não é calmante para você ficar, calmou, mas você consumindo esses alimentos com regularidade na sua vida, esses alimentos, eles têm propriedades que ele aumenta a quantidade de determinados hormônios que vai te ajudar a controlar esse estresse, né, que a ansiedade causa. Então, é importante você observar desse lado também. Outra coisa bacana, né, voltada aqui para a parte da alimentação, é assim, uma das coisas que a gente tem o hábito, tá? Especialmente aqui no Brasil, a gente tem o hábito de acordou, toma o café da manhã. O que é o café da manhã tradicional do brasileiro? Café ou achocolatado com pão, ou pão com manteiga, ou pão com requeijão, ou pão com frios, né? Assim, de um modo geral, tá? Existem pessoas que têm uma alimentação diferente, mas se a gente for olhar o grosso, é basicamente isso, né? E quais são os principais ingredientes que compõem esse grosso, que é o que a maioria consome no café da manhã? Bom, o pão, carboidrato basicamente puro. Existem pães que têm menos carboidrato? Sim, existem. Existem pães que são low carb? Sim, existem. Existem pães que são preparados com ingredientes sem glúten? Sim, existe. Mas o grosso, o modo geral, o que as pessoas comem? As pessoas comem aquele pão de sal, cheiroso, gostoso, que sai da padaria quentinho. As pessoas comem aquele pão de forma, né? Tipo, plus vita lá. Né? Então, a maioria das pessoas comem o que elas têm ali mais fácil para elas e que é gostoso, né? Então, esses alimentos, eles têm uma quantidade de carboidrato muito grande, né? E aí a gente pode dividir o carboidrato aqui em dois tipos. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque isso daria uma live inteira só falando sobre isso, mas só para a gente citar, existe o carboidrato que ele tem alto índice glicêmico e existe o carboidrato que tem baixo índice glicêmico. Então, os alimentos que o carboidrato que prevalece nele é de alto índice glicêmico, isso significa que você vai ter picos de açúcar dentro do teu sangue. Esses picos de açúcar, além de alterar a sua taxa de glicose, eles vão aumentar a produção de hormônios que vão gerar um estresse. Você consome o carboidrato, aí ele vai botar no pico da produção do hormônio que vai te dar saciedade, que vai te dar bem-estar. E aí, esse hormônio do bem-estar, ele tem um tempo que ele vai ficar ali ativo. E esse tempo é curto, porque esse carboidrato ele é de alto índice glicêmico, então ele faz assim, ó, vai lá para cima. Só que na mesma velocidade que ele foi lá para cima, ele desce. E aí o seu hormônio faz assim, o hormônio do bem-estar. Mas na mesma velocidade que ele subiu, ele faz assim, ele desce. E aí quando você abaixa as taxas, os níveis do hormônio do bem-estar, e aí eu poderia estar falando um monte de nome aqui, mas talvez muitas pessoas não entendessem, então eu estou tentando falar de uma forma mais simples. Quando a gente baixa os níveis dos hormônios do bem-estar, aumenta proporcionalmente os níveis dos hormônios do estresse. E a ansiedade está juntinha, coladinha lá nesse hormônio que aumenta o estresse. Entende? E aí, quando aumenta o estresse, o que o teu cérebro pede? Ele fala assim, tá ruim aqui, eu tô estressada, manda mais alimento que vai melhorar, vai me dar mais bem-estar. Aí você vai comer açúcar, aí faz assim, ó. Aí subiu rápido da mesma forma que subiu. E você fica o dia inteiro assim, ó, estresse, bem-estar, estresse, bem-estar, estresse, bem-estar, estresse, bem-estar. E por isso você passa o dia inteiro roendo. Por que você passa o dia inteiro roendo? Porque você comeu açúcar na primeira refeição do dia. Ou você colocou açúcar no café, ou você colocou açúcar no achocolatado que já tem açúcar, e aí você já come aquele achocolatado com açúcar e ainda acrescenta açúcar. Ou você comeu açúcar no pão, porque o carboidrato é açúcar, tá?
Então ele pode não ser doce, pão, né? Pode ser pão de sal, pão salgadinho, mas o carboidrato é açúcar dentro do sangue. Então, ou você ingeriu coisas que, biscoito, né? O bolo, outras coisas que também tem carboidrato, que também tem açúcar, e não necessariamente açúcar doce, mas o açúcar carboidrato. E aí você fica o dia inteiro brigando nessa guerra de sobe e desce de hormônio. E por isso que você não consegue parar de comer. E quanto mais você faz isso, mais aumenta a sua ansiedade. Porque quando faz... Lembra que eu falei que o estresse sobe e o bem-estar desce? Quando acontece isso, ó, hormônio do estresse, hormônio do bem-estar. Quando isso aqui acontece, a ansiedade aumenta aqui, ó. E aí, para essa ansiedade baixar, você precisa aumentar aqui. Só que isso fica assim, lembra? Então você fica ansiosa, relaxada, ansiosa, relaxada, ansiosa, relaxada, ansiosa, relaxada. E aí esse negócio não acaba nunca. Você fica disparando eternamente, ciclicamente, esse ansiedade e bem-estar, né? Então, a recomendação é, se você é uma pessoa que já é naturalmente ansiosa, né? Já tem a tendência a ser ansiosa, estar estressada, ou está com dificuldade para emagrecer, não consuma açúcar no café da manhã, que é a primeira refeição do dia. Faça a primeira refeição da forma mais saudável possível. Aí você pergunta assim para mim, mas Valéria, agora? Se eu não vou comer pão, se eu não posso comer café com açúcar, se eu não posso comer o meu pãozinho, o que eu vou comer? Cara, tem um monte de outras opções. Você pode comer um ovinho mexido, você pode comer um omelete, você pode tomar um iogurte, você pode comer fruta com cereais, tá? A fruta pura, a fruta também tem açúcar, porque o que deixa a fruta adocicada é um tipo de açúcar chamado frutose. Então, quando você come a fruta pura, tipo, vou comer um mamão, tá tudo bem? Tá tudo bem. O mamão tem muita frutose, tanto que ele é bem docinho, né? Então, se você come o mamão puro, você vai disparar da mesma maneira esse sobe e desce dos seus hormônios, tá? Então, o que você precisa fazer? No mamão, você precisa acrescentar fontes de fibras solúveis, fibras insolúveis, para que essas fibras quebrem esse carboidrato e você não fique nesse pico. Beleza? Então, anotou essa dica aí? Mamão foi um exemplo, pode ser qualquer outra fruta, tá? Agora, as frutas, apesar delas terem a frutose, que é um carboidrato, que é um açúcar, que aumenta lá o hormônio, eles têm nutrientes, eles têm vitaminas, eles têm minerais, então eles têm outras coisas que são essenciais à nossa saúde. Então, vale você comer sim uma fruta e acrescentar sim alguma fibra ali, né? Agora, por exemplo, comer o pão, né? A pessoa que é muito ansiosa, a primeira coisa que precisa fazer é cortar o pão no café da manhã. Porque o pão, ele não tem outros nutrientes ali. Ele é basicamente farinha e água. O pão é basicamente isso, farinha e água. Alguns levam leite, outros é basicamente farinha e água. Então, cara, ele não tem nenhum outro nutriente senão o carboidrato. Entende? Então você não está levando nada de positivo, só energia. E energia você já tem estocado horrores dentro de você. Porque cada célula de gordura que você tem, essa gordura é energia estocada. Então você não precisa ingerir mais energia. Você pode usar a sua própria energia para isso. E aí fica essa dica aí do café da manhã, que o café da manhã dispara o resto do dia inteirinho. Quando você começa o café da manhã a fazer escolhas mais assertivas ao longo do dia. Beleza? Anotaram aí a dica? Lara, muito fala aí legal, qual dica que você dá para a galera. Muito legal. A mesma história de identificar, né? A gente sentir um bem-estar é a mesma coisa que fome? Não é. Isso é muito interessante. Então, se conhecer, é muito interessante a gente falar a diferença da fome física e da fome emocional. Sim. Então, identificar, né? Eu acabei de tomar café da manhã, por exemplo, se comeu pão, se comeu que tem carboidrato, né? Então, daqui
meia hora eu vou estar com fome? Não, é uma sensação de bem-estar que eu quero, né? Então, o que eu vou fazer? Normalmente, o pensamento que a gente tem uma fissura, a gente pode chamar assim, né? Não, eu preciso comer, preciso comer, preciso comer. Os estudos dizem que o tempo da fissura são 8 minutos. Então, vamos colocar aí uns 10 minutos, né? Então, se eu esperar passar os 10 minutos, se eu me identificar que não é fome, se eu identificar que é uma sensação boa que eu quero, então eu vou esperar os 10 minutos e depois eu vou me distrair, vou pensar em outra coisa. Essa fissura de querer comer vai passar. Então, é importante a gente identificar, né? Se é a fome física ou a fome emocional que você disse. Vou dar 2 dicas, aliás, 3. Vou dar 3 dicas aqui desse tema. A fome, ela pode ser física, ela pode ser emocional e ela pode ser, sabe o quê? Sede. Não ser nem fome. Por quê? A sede e a fome, elas são disparadas no mesmo campo do cérebro. Então, a gente não sabe identificar com clareza quando dá a primeira sensação de fome. O nosso cérebro, ele não sabe identificar se é fome ou se é sede. Então, a dica número 1, sentiu fome, bebe água. Bebeu água? Vou beber água agora. Sentiu fome, bebe água. Se essa água matar a vontade que você estava de comer, não era fome, era sede. Isso é normal acontecer, tá? Segundo ponto, entre fome emocional e fome física. A fome física normalmente dói a barriga, fisicamente falando. Você sente aquele... O estômago ali, ele começa a reclamar. E outro detalhe importante da fome física. A fome física, você come até pedra. Brincando, né? Tô zoando aqui, galera. Mas o que eu quero dizer com isso? Você come qualquer coisa. Você come o que tiver. A fome emocional, não. A fome emocional, ela é específica. Você fica com aquela coisa... E ela não é fome, ela é vontade de comer. Porque a tua mente fica assim... Eu tô com uma vontade de comer um pãozinho quentinho. Isso é fome emocional. Isso não é fome física. Ah, eu tô com uma vontade de comer um chocolate, tô com uma vontade de tomar um sorvete, tô com uma vontade de tomar uma cerveja, tô com uma vontade de beber uma Coca-Cola. Vontade de ingerir não é fome física, é fome emocional. Isso significa que tem alguma questão na sua vida emocional que está desalinhada e que precisa alinhar. Pode ser ansiedade, pode ser compulsão alimentar, pode ser algum sabotador que esteja sendo disparado por alguma vivência que você teve ao longo da tua vida. Então, é preciso identificar, sempre você vai precisar identificar. Normalmente, as pessoas não conseguem identificar sozinhas qual é esse ponto. Por isso que elas precisam da ajuda de um profissional. Que a gente consegue, com o olhar clínico, perceber o que está acontecendo. A gente tem ferramentas, a gente tem materiais que ajudam a gente a identificar o que de fato está mexendo na vida daquela pessoa ali. Né? Então, é importante você destravar essa coisa de buscar ajuda profissional. Ó, a Lara, ela é psicóloga, e assim, antes de eu, Valéria, estudar todo esse universo comportamental e vir trabalhar com isso no desenvolvimento humano, eu tinha uma visão extremamente equivocada sobre os psicólogos. Eu achava que para você ir para psicólogo, você tinha que estar maluco. E assim como eu achava, eu tenho certeza que tem muita gente que pensa assim, vou procurar psicólogo, eu não tô louca, eu sou tão ansiosa. Cara, ansiedade é o pezinho na cova da depressão. É o primeiro passo. Primeiro passo da depressão é a ansiedade. Estou mentindo, Lara? Não, exatamente. É uma... Primeiro estágio. Sim. Pode. Primeiro estágio da depressão é a ansiedade.
E aí a ansiedade, ela pode crescer, se você não trata a ansiedade, ela pode crescer e se tornar uma depressão, ela pode crescer e se tornar algum outro transtorno psicológico ou emocional. Tem gente que tem síndrome do pânico e não sai de casa. Agora a gente não pode sair. Fica em casa. Mas tem pessoas que fora dessa época normal da quarentena, elas não conseguem sair sozinhas, que elas têm síndrome do pânico. Tem pessoas que entram em estágios de burnout. E cara, e tem um monte de outros transtornos emocionais, psicológicos, que são desencadeados de um tracinho de nada. Cara, é só uma ansiedade, é bobeira isso. Uma bobeira que, se você não cuidar, pode virar um problema sério lá na frente. E esse problema sério lá na frente pode custar até a tua vida. Porque as pessoas que normalmente tiram as suas próprias vidas, os suicidas, eles normalmente são pessoas depressivas. São pessoas que estão vivendo algum ponto emocional muito forte na vida. Né? Óbvio, existem pessoas que têm problemas mentais, mas eu acredito que isso seja uma parcela mínima, né, Lara? De quem é suicida e que tem de verdade algum problema mental, que não é uma questão emocional. É mínimo. É mínimo. A grande maioria dos suicidas é questão emocional não tratada. E aí você vai deixar a ansiedade ficar tomando conta de você até quando? E dá para viver mais leve, né? A ansiedade deixa a gente muito... não pesada de peso, né? Além do peso, também, que pode ser também, mas deixa a gente viver pesada, com aqueles sentimentos, né? Que tem gente que vai até para o hospital achando que está tendo infarto. E aí a gente pode melhorar muito, né, a nossa qualidade de vida, né? Qualidade de vida. Então, quanto antes a gente identificar e procurar ajuda, né, normalmente a gente não consegue sozinho, mas com ajuda a gente consegue ter uma vida mais leve e ter qualidade de vida, sim. Com certeza. Então, galera, não percam tempo, né? Busquem ajuda. Ó, a Lara lá, vocês podem procurar ela lá no perfil dela. Como é que é esse perfil, Lara? Daqui eu não vejo. É Lara? É psico? Lara C. Mendes, psicóloga. Lara C. Mendes, psicóloga. Você pode procurar ela lá no perfil dela. Para vocês que estão assistindo, fica aparecendo aqui em cima, né? Embaixo do meu nome tem o nome dela também. Como eu que abri a live, para mim não aparece. Mas você pode ir lá procurar o perfil da Lara. Aqui no meu perfil também, eu também trato emagrecimento nesse aspecto, né, emocional. Na verdade, apesar de eu ser nutricionista, o meu foco é total emocional e comportamental. Eu costumo falar que, assim, o peso que a gente tem no corpo, ele é só um reflexo do peso emocional que a gente carrega. Então, quando a gente trata as questões emocionais que estão vinculadas ao peso, lógico, existem coisas que a pessoa traz que aí foge da minha alçada. Então, quando a pessoa está num estágio de depressão, aí eu encaminho para um psicólogo, né? Quando a pessoa está num distúrbio que não me compete a trabalhar, a tratar, e aí eu encaminho para o profissional. Mas quando é questão comportamental, emocional, a gente trabalha aqui e eu ajudo as pessoas a desenvolverem autoestima, desenvolverem amor próprio, a identificar os pontos emocionais que ela precisa trabalhar, desenvolver, e aí, depois que ela identifica o que está sabotando ela, aí ela tem como criar novos hábitos, né, em cima desconstruir aquele hábito ruim e construir um hábito novo. Então, eu costumo fazer aqui uma reprogramação mental mesmo, né? A gente vai lá em tudo aquilo que a gente tem de informação na nossa mente e muda, né, a forma que a gente lida com essas informações, e aí ajuda muita gente aí a conseguir emagrecer com paz, né? Infeliz, né? Porque dá para ser feliz comendo, né? Tem gente que pensa assim, para eu emagrecer eu tenho que ficar sem comer nada, eu tenho que parar de comer tudo. Não, não é assim,
né? Você pode substituir alimentos que são com ingredientes ruins por alimentos com ingredientes bons e ter uma variedade excelente de comida. A comida ela tem que dar prazer. A comida ela tem que ser saborosa, né? Senão ninguém tem prazer de comer só alface com frango grelhado e ovo cozido. A pessoa até consegue comer isso um dia, 2 dias, uma semana não aguenta. Né? Então precisa aprender a fazer coisas saudáveis, coisas saborosas, né? Isso ajuda também aí no processo da ansiedade, porque uma das coisas que também eu percebo aqui que ativa bastante a ansiedade a pessoa tá fazendo algo que ela não gosta de fazer. E aí deixa a galera estressada, e isso leva por um caminho ruim. Ó, eu acredito que a gente deva ter mais 1 ou 2 minutinhos de live aqui. Então, eu vou fazer o agradecimento final aqui, porque caso caia, porque às vezes o Instagram me derruba, a gente não fica, né, à mercê aqui. Então, Lara, primeiramente queria agradecer pela sua participação aqui. Foi muito bacana, foi bastante contributivo aqui, as coisas que você colocou. A galera que quiser conhecer mais do trabalho da Lara como psicóloga, vai lá no perfil dela, conhece um pouco do trabalho dela também. Não sei se você tem alguma lista de transmissão, alguma coisa assim, algum grupo para a galera seguir. Se tiver, pode falar aí também. Sim. Eu tenho aqui um canal no Telegram, e nesse canal eu vou começar a fazer algumas ações diferentes agora, e vou colocar lá no canal as dicas, os resumos das lives. Então tudo que a gente falou aqui de interessante, né, os pontos principais dessa live e das outras, eu vou estar colocando lá no canal do Telegram. Então, para entrar no meu canal do Telegram, é só ir lá no link da minha bio, clicar lá e tem lá canal do Telegram. Você tem algum grupo, alguma lista de transmissão que a galera possa te acompanhar, Lara? Tenho sim, também tá lá na minha bio, né, entrando lá no Linktree, para quem não sabe, é só clicar lá e tem várias opções. Se quiser receber mensagem diferentes do Instagram, né, conteúdos exclusivos, pode colocar seu WhatsApp lá, que eu mando sempre conteúdos para ajudar, né? Show. Também vou entrar lá na nossa lista também. Sim. Eu estou à disposição, se quiserem tirar dúvidas, né? Se quiserem falar mais sobre os pensamentos que atrapalham, eu sempre coloco conteúdos lá para identificar, para melhorar. E estou à disposição. Obrigada a você, Valéria, pelo convite. E foi muito bom. Já anotei também aqui todas as dicas que você passou. E também vou entrar aí no seu grupo do Telegram, tá? Pode me ver lá daqui a pouco. Tá joia, meu amor. Eu tô devendo pra galera, eu tenho que botar alguns resumos lá, mas eu tava extremamente sobrecarregada. Agora eu contratei aqui uma pessoa para poder me ajudar e ela vai estar revendo, né, essas lives para poder pegar os pontos principais e a gente poder colocar esses resumos lá. E aí vai estar liberado para vocês já. Pode ficar tranquilo que vai estar lá todos os resumos de todas as lives que foram feitas aqui e as próximas também. Beleza? Então, galera, se alguém tiver mais alguma pergunta, pode fazer aqui. Deixa eu ver aqui, ó. A Raquel perguntou, então não pode comer pão, é isso? Se você é muito ansiosa, Raquel, e tem dificuldade de emagrecer, não recomendo que coma pão, tá? Porque o glúten, ele vai fazer com que você tenha esses picos, tá? Aliás, o glúten não, o açúcar do carboidrato, né, mais especificamente, ele vai fazer com que você tenha esses picos aí de hormônio e faça você querer roer coisas o dia todo. Então, se você não tem problemas com o seu peso e você só quer ter mais saúde intestinal, você pode optar por outros pães sem glúten também, tá? Tem algumas alternativas, tem pães low carb, mas eu não sou favorável, tipo assim, quando você já tá no peso, né, você quer manter o peso, né, você não tem que cortar tudo, você tem que evitar aquelas coisas que podem te prejudicar, mas uma vez ou outra você comer um pão de sal, não tem problema não, mas se você precisa emagrecer, recomendo tirar
do seu café da manhã, senão você vai ficar o dia inteiro roendo, querendo roer coisas aí. Galera, faltam 17 segundos para terminar a live. Muito obrigada. Beijo, coração para vocês. Obrigada por estarem presentes.